Olá, estamos começando o podcast O Potencial de Taubaté no Turismo Religioso, projeto que foi contemplado pelo Programa de Incentivo à Produção Audiovisual, a Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura Municipal de Taubaté. A iniciativa desse projeto é da Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade, FM Comunitária de Taubaté. Sou Ricardo Ferreira, na apresentação desse podcast, que conta com a participação de convidados, guia de turismo Ivan Oliveira Santos, com atuação no circuito religioso, na região turística da Fé, no estado de São Paulo. Mais especificamente, os municípios Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, entre outros municípios que compõem a referida região turística. Ivan também é coordenador da Pastoral do Turismo na Arquidiocese de Aparecida. Ivan, seja bem-vindo, obrigado pela presença em nosso podcast. E como que é seu trabalho? Ricardo, que bom estar aqui com um amigo aí, né? Muito gratificante, com os demais da mesa também, né? E eu estou atuando lá em Aparecida, meu segmento dentro do turismo é o cultural e religioso, né? Enquanto guia de turismo, e também já estava, antes de ser guia de turismo, já participando lá em Aparecida da Pastoral do Turismo, do qual sou o coordenador geral, né? Então, a parte da Pastoral do Turismo lá em Aparecida, a gente está fazendo, nós encontramos lá na Diocese de Aparecida, que são 5 cidades, fizemos uma busca de pontos de interesse turístico religioso da cidade, da Diocese, né? E porque às vezes não, a maior parte das vezes as pessoas vão para Aparecida e só imagina que é só a Basílica, né? Não tem mais nada. E nós encontramos lá 12 pontos de interesse turístico, inclusive aqui em Lagoinha, que fica muito próximo de Taubaté. E, então nós fizemos esse levantamento, estamos fazendo reuniões itinerantes nesses pontos, né? Para estar vendo a realidade local, o que a gente precisa enquanto pastoral do turismo estar atuando, junto ao poder público, junto ao que nós vamos estar fazendo de divulgação para isso daí, né? Porque a intenção é estar divulgando esses pontos de interesse turístico, e alguns desses pontos até conhecidos, como Fazenda da Esperança, Santuário Frei Galvão e etc., Matriz de Santo Antônio, que é onde Frei Galvão é batizado, e esses outros pontos, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu estou atuando já há algum tempo e agora como coordenador geral da Pastoral do Turismo. E a parte como guia de turismo, né? Eu fiz o curso de guia de turismo no Senac de Pindamonhangaba e foi muito bom, foi uma surpresa muito agradável para mim, sabe, de estar fazendo. Eu já estava no turismo, porque eu nasci em Aparecida, a gente vive o turismo a vida inteira, né? E sempre fui da igreja, fui coordenador de vários segmentos dentro da igreja, né? O pessoal brincava que só faltou ser padre, né? Mas sempre muito atuante dentro da igreja. E guia de turismo veio talvez coroar isso para mim, tá? Porque está sendo muito agradável ser guia de turismo e está podendo aliar isso tudo que eu tenho de religião, de vivência. Também a questão de evangelização. A Pastoral do Turismo é uma pastoral de evangelização, né? Então, para você ter uma ideia, 40% das pessoas que vão em Aparecida não vão pelo turismo, é um dado alto, né? 40%. Então, talvez a gente tenha, como guia de turismo, também tentar resgatar essas almas, né? Trazer de volta para a igreja. E, no meu caso, como guia de turismo de segmento religioso, eu tenho essa busca, né? Eu trabalho em cima disso e tem me dado muito bem. É interessante que a questão pastoral busca o envolvimento das pessoas da comunidade, né? Sim, sim. Então, a Pastoral do Turismo ela vai estar atuando em algumas frentes, né? Uma delas é essa, inclusive no turismo de base comunitária, que é bastante interessante, né? O turismo de base comunitária ele vai trazer oportunidade. Nós temos uma comunidade rural lá em Aparecida que está entrando nessa dinâmica aí, né? Que a comunidade rural do Bonfim, lá em Aparecida, com uma igreja centenária também muito legal, né? Com produtores rurais, né? Que vocês fazem aqui em Taubaté, talvez com o Silésio, né? Com alguma outra pessoa, que você identifica determinado lugar com um potencial turístico, religioso até, né? Então, você leva um pessoal lá e lá um vai fazer um artesanato, outro vai fazer a comida, outro vai fazer um queijo, e aquilo ali acaba sendo um roteiro interessante. Então, essa é a base do turismo, né? Comunitário, né? Ótimo. Estamos recebendo também o jornalista Marcos Ivan
de Carvalho, né, desenvolve aí um projeto nessa temática do turismo, né, que é o canal digital, né, o canal 39 digital, e Marcos Ivan também é escritor, né, e recentemente lançou um livro, né. Obrigado aí pela sua presença, né, e é o jornalista, é o escritor que vem, né, participar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Também cumprimento o Tom, a Tatiana e quem estiver nos acompanhando agora. Ele falou do meu livro, eu vou fazer um merchandising aqui, confesso ter vivido. Qualquer hora dessa, o Ricardo explica como vocês podem obter esse livro. A nossa tarefa, Ricardo, em termos de jornalismo, nós aprofundamos recentemente, nós estamos há 12 anos na internet, mas antes disso nós temos uma escada de jornalismo, de radialismo, de produtor de rádio e televisão. Nós começamos nos anos 60, então a gente tem um certo calo. Mas em termos de turismo, há 9 anos nós estamos trabalhando essencialmente com jornalismo especializado em turismo, pelo nosso portal canal39.com.br e também pela nossa revista digital, Revista 39 Digital. Para nós é interessante participarmos desse bate-papo, porque nós temos uma ótica um pouco diferenciada do profissional de turismo, um pouco diferenciada do turismólogo, a Tatiana, que vai estar conosco daqui a pouco. E eu sou, até certo ponto, um crítico do turismo, e isso nos possibilita termos conhecimento de várias segmentações do turismo, inclusive o religioso. E pelas nossas andanças, nós percebemos que o turismo religioso, como disse o Ivan, ele precisa ser desenvolvido desde a base, desde a comunidade, e com a visão mais ampla que você puder dar. O turismo religioso tem que ter um atingimento muito amplo, envolvendo todas as segmentações da sociedade local, para que essa sociedade seja realmente aquela propulsora e, ao mesmo tempo, o ímã de atrair turistas para a cidade de Taubaté. Muito bem, vai ser muito boa a nossa conversa aqui, né? Tatiana Marchetti Panza, né, doutora Tatiana, turismóloga, professora do Instituto Federal de Campos do Jordão. Ela atua nos cursos de turismo, hotelaria e eventos. Tem uma longa carreira, né, na docência universitária. Tem especialização e mestrado na área de turismo e doutorado em planejamento urbano e regional. Obrigado pela presença, né? Certamente vai nos orientar, né, nos socorrer em determinados momentos aí na nossa conversa, né, trazendo até questão de conceitos, né, para que a gente possa entender melhor, né, saber se o caminho que a gente tem observado se está correto, né. Obrigado pela presença, Tatiana. Eu que agradeço ao convite, saúdo aí o Ivan e o Marcos Ivan, acho que vai ser bem interessante a nossa conversa, né, acho que eles já pontuaram aí alguns aspectos que é muito que eu trabalho aí, muito que eu penso a respeito da questão do planejamento mesmo, né, no sentido de se pensar a cidade e se colocar a comunidade como um elemento central desse processo, né, de planejamento. Então, não dá para a gente não incorporar, e especialmente falando na questão de turismo religioso, de patrimônio, etc., né, a gente tem que pensar justamente de que são aspectos que representam a comunidade, né? Então, não tem como a gente dissociar a comunidade local desse processo de organização da atividade turística, né? Então, eu acho que eu pretendo colaborar aqui dentro do que eu puder, acho uma temática importante e gostaria de parabenizar a iniciativa aí pelo programa, pelo projeto. E é isso, estou aqui à disposição, vamos conversar um pouquinho. A gente entende aí a importância do turismo, né, para o desenvolvimento econômico e social, né? As atividades que as comunidades religiosas promovem, né? E pode ter potencial turístico ou não, né? Isso que é o que a gente vai pensar aqui, né? Discutir aqui, né? Nós temos algumas referências, né, para o turismo religioso, né? Temos os templos, os eventos, as festividades, né, as celebrações, né? Temos algumas personalidades, né, do meio religioso que vivem em Taubaté, talvez possam contribuir de alguma forma, né, chama a atenção do público para a cidade, né, podem ser levar, né, a ideia do turismo religioso de Taubaté para fora, né? Então,
o turismo como desenvolvimento econômico e social, o turismo também pode ser entendido como um meio de desenvolvimento espiritual, né? Turismo religioso, por exemplo, né? Nós temos aí o turismo religioso, as peregrinações, né? Os templos como referencial histórico, né? Porque nós temos, por exemplo, em Taubaté, muitas igrejas centenárias, né? Algumas com mais de 300 anos, né? O convento Santa Clara, por exemplo, com 350 anos, né? Referências históricas, culturais, né? Esse referencial, né, a gente pode partir desse princípio? Perfeito. Perfeito. Na realidade, entrando um pouquinho só acho que para esclarecer para o público, acho que é interessante a gente entrar numa ideia assim do que seria, né, o que configuraria o turismo, né, já que assim a gente tem uma evolução muito grande que vai surgindo ao longo do tempo aí, desde definições de Organização Mundial de Turismo, que agora, dia 24 de janeiro agora, acabou de virar ONU Turismo, né, não é mais Organização Mundial de Turismo, então a gente está evoluindo também nesse aspecto, né? E aí a gente pensar, então, também nessa evolução dos conceitos. Então, quando a gente pensa o que é o turismo, né? A gente tem que pensar em 3 elementos principais que seria para acontecer o turismo, né? Então, a gente tem que ter um deslocamento físico, né? Por um período, né? Então, de forma temporária, né? Aí, normalmente, que seja inferior a 1 ano. Tem que ter uma motivação específica e também usufruir de equipamentos e serviços turísticos. Então, isso a gente configuraria o que é turismo. E hoje a gente já vem falando, inclusive, de moradores, porque sempre perguntam, né? Ah, mas eu faço turismo na minha própria cidade, né? Tenho como fazer isso. E agora a gente está tendo uma discussão a respeito disso, né, que ainda não está com uma nomenclatura, uma definição ainda específica, mas, a princípio, é um turismo que chama-se turismo de proximidade, que seria esse turismo em locais mais de curta distância, né, até 300 quilômetros aí, e também na própria cidade, especialmente em cidades grandes, onde a gente vai. Então, você está lá em São Paulo, né? Você sai da Zona Sul para a Zona Norte, você tem um deslocamento, e é outra cidade, né, praticamente. Então, assim, a gente já está começando a chamar o que não é necessariamente lazer, porque antes sempre foi configurado que quem mora na cidade não faz turismo, ela faz atividades de lazer, né? Mas quando aquilo foge da rotina daquela pessoa, foge do cotidiano, e ela se organizou e se planejou, ela pode ser considerado que ela está fazendo turismo, né? Então, a gente tem também essa nova nomenclatura que eu acho que agrega bastante, até para questões estatísticas, né, onde a gente vem desenvolvendo aí, e é o que serve, o que acaba norteando o desenvolvimento da atividade turística, né? Então, acho que é uma forma também da gente ver essa outra questão e que, por que não, dentro da questão do turismo religioso, entrar nesses aspectos, turismo cultural, né? Então, eu acho que, partindo desse princípio e indo um pouco para a perspectiva de religiosa, né, que é o que a gente vai tratar mais aqui, é importante. Então, assim, sim, o turismo cultural ele é o guarda-chuva do turismo religioso, vamos dizer, né? Ele está dentro, né, do turismo religioso, e porque, na realidade, envolve a questão da motivação. Então, a motivação é que vai ditar o tipo de turismo. Então, se é religioso, se é cultural, se é náutico, enfim, né? Então, é mais a questão da motivação. Então, a hora que a gente coloca o turismo cultural, é o quê? São as atividades que as pessoas realizam fora do seu local de residência habitual, agora há controvérsias, a fim de buscar a variedade cultural, manifestações, eventos, etc., né? E aí o turismo religioso entra afunilando um pouquinho essas questões, porque aí já envolveria especialmente, enfim, edificações, eventos, mais com cunho mesmo religioso, né? Então, igrejas, e aí a gente tem, então, as peregrinações, romarias, né? Visita aos locais mesmo. E também acho que é interessante, assim, a gente pontuar, apesar de que eu acredito que aqui em Taubaté o que a gente mais tem, né,
a vertente maior é a questão do turismo da religião católica, né, deixar claro também para o público que, quando a gente fala em turismo religioso, envolve qualquer religião, né? Então, a gente pode ter espírita, umbanda, candomblé, protestante. A gente tem muitos festivais, por exemplo, a gente pode depois falar um pouquinho sobre essa questão dos eventos, né? Mas a gente tem aí festivais, vários festivais gospel, né? Que são também formas que acabam motivando as pessoas a buscar esses serviços de deslocamento, transporte, hospedagem, e aproveitar todo o potencial, né? Sim. Então, eu acho que está perfeita a sua colocação aí com relação agregar esses conceitos, né, de turismo religioso, peregrinação e tal, que é bem isso mesmo. Tatiana, eu achei muito interessante o que você falou, e é exatamente isso mesmo, não se prenda ao catolicismo. Isso. Claro que nós estamos aqui, moro em Pinda atualmente, por exemplo, tem a comunidade Hare Krishna, né, que é uma Isso. comunidade belíssima, né, e que remete também a um turismo religioso, né? Então, não se prender exatamente só a isso, né? Porque nós temos outras vertentes, podemos dizer assim, né? Dentro da cidade, né? Então, é bastante interessante essa colocação sua e que traz bastante reflexão para nós, para não ficar só num segmento, né? A gente pode abranger várias... Ela traz essa questão que é bastante interessante, que a gente já vai até antecipando um pouco, né? As nossas ideias, né? Porque, por exemplo, você tem uma festividade, uma novena, né? E uma família, por exemplo, é devota de determinado santo, mora do outro lado da cidade, tem que atravessar a cidade. Tem a questão do deslocamento, né? Como que a gente vai? Se a gente vai de carro, se a gente vai de ônibus, né? Se a gente vai a pé, se a gente vai precisar se alimentar no caminho, né? Uma necessidade de adquirir alguma coisa no comércio, né? Então, é realmente interessante esse novo conceito, né? De deslocamento, de permanência, né? Então, a gente tinha aquele conceito de ir para outro lugar, né? Outra cidade, dentro do mesmo município a gente consegue. Acredito que quando a gente formata produtos turísticos, né? Um produto de turismo religioso, isso incentiva, inclusive, as pessoas da região, né, bem próximo, Pinda, Caçapava, São José, que às vezes a gente fala, não vou fazer turismo em Taubaté, né? Mas, na realidade, você está fazendo ali um turismo de proximidade, mas se você tem um produto formatado, você está com essa motivação, você vai acabar utilizando, talvez não hospedagem, mas você vai utilizar aí, né, todo o serviço de alimentação, o transporte, enfim. E aí, formatando, a gente consegue dar vamos dizer assim, trazer ter mais oportunidades para desenvolvimento do turismo local, né? Sim. Local e regional, no caso, né? Ivan, você tem alguma experiência que possa compartilhar nesse sentido, né? Essa experiência que a gente está tendo em Aparecida, até complementando o que a Tatiana está falando, né? Do turismo de base comunitária, que é muito interessante. Essa é a menina dos olhos da Pastoral do Turismo. Eu sou coordenador da Pastoral do Turismo. Falando um pouquinho da Pastoral do Turismo, uma pastoral que está vinculada à Igreja Católica, e a nossa base é em Roma, como tudo, né? Pastoral é um serviço da igreja, um serviço da igreja através de Cristo, né? Então, a gente tem vários segmentos dentro da sociedade e a igreja quer se fazer presente em todos os lugares. Então, pastoral é essa ação da igreja frente ao turismo, ao lazer e tal, né? Nós somos vinculados lá em Roma, então, ao dicastério da evangelização. Dicastério, o que é? É um ministério, vamos dizer assim, né? Então, o Papa tem vários cardeais lá que cuidam de cada secretaria, de cada ministério. O dicastério nosso lá é da evangelização. Ele passa em 2022, não era esse dicastério. O Papa Francisco volta, então, a Pastoral do Turismo para a evangelização, e tem tudo a ver, como eu falei agora há pouco, né, como guia de turismo, de você ter essa fala para a evangelização, né? São Paulo dizia, ai de mim se não evangelizar, né? A gente, muito modestamente, porque nós somos leigos, né? Mas transformar isso na possibilidade de estar dando uma palavrinha de apoio, de acolhimento. O guia tem que encantar, né? A ideia do guia de turismo é o encantamento, né? E se você estiver trazendo uma palavra de evangelização, pô, melhor ainda, né? Que você pode estar aproximando, já que é o turismo religioso. Então, nós estamos lá no dicastério da evangelização, passamos para o CELAM, que também tem a Pastoral do Turismo, CNBB, que a gente faz parte da mobilidade social, tudo a ver, né? É um turismo, é uma pastoral social, e na diocese, no caso da Arquidiocese de Aparecida,
Então, nós temos lá a nossa pastoral do turismo, que não é todos os lugares que tem nas regiões. Geralmente são regiões turísticas, né? E em novembro agora a gente teve encontro nacional em Maringá, onde nós reunimos todas as pastorais do turismo a nível Brasil. Então, a experiência da pastoral do turismo é essa. Uma delas é o turismo de base comunitária, que é tudo isso que a Tatiana está falando, é aproximar as pessoas. Quando você fala de uma novena, a pessoa lá que vai fazer o algodão doce é um negócio a mais que está fazendo lá. Agora, o turismo de base comunitária, então, ele já é mais específico, né? Então, ao redor de uma igreja, vamos fazer qual que é a data do santo aqui que vocês comemoram? Abril, sei lá. Então, nessa data, vamos levar a gente para lá, vamos levar alguns ônibus, vamos fazer excursões, romarias, né? E aí já se prepara a comunidade, cada um desenvolvendo o seu lado, né? Tem a tia lá que faz o doce, outra que faz o artesanato, e bota tudo na mesa lá, e acaba sendo um negócio muito agradável, né? Além das festividades, como você falou, da novena, do dia do santo lá, a procissão que nos remete à nossa infância, só coisa agradável que a gente vive, né? Além desse contato com o pessoal do campo, que é muito, muito bom, né? É uma troca muito grande, né? E aí a questão da base comunitária, a comunidade se prepara para receber as pessoas, né? Perfeito. Arruma um lugar, né? Arruma um lugar para estacionar, um lugar para o pessoal ficar hospedado. Tem a identidade, né? já Sim. cria uma questão da própria identidade mesmo dessa comunidade, né? Então, tem muitas pessoas que gostam de vivenciar o dia a dia, ver como é que é. Então, assim, a gente vê às vezes tudo bem, casas de pescador que recebem pessoas. Então, assim, comer um prato que é feito com aquela culinária, mas com a receita bem local, né? A gente tem Entrar aqui... no dia a dia, né, daquela a gente comunidade, pode, por exemplo, né? aproveitar a questão da culinária caipira, né? Enfim, da culinária... Original, né? Original, regional, né? Que é dessa comunidade, Sim. né? Então, É quase um turismo de experiência, né? sim, Porque não deixa você de vai ser. botar a mão na massa, vem cá ver na minha propriedade rural, você vai passar o dia aqui, mas vem cá ver como é que a gente faz. Então, é quase Tudo um isso turismo... pode entrar na composição do produto, né? Exatamente. E nessa pegada da Tatiana, que ela falou a respeito das viagens de curtas distâncias, é um discurso, inclusive, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, que na retomada da pós-pandemia, havia essa grande preocupação de se estabelecer alguns trajetos, como ela mesma disse, de 300 quilômetros no máximo, porque o custo seria menor, abarcaria os atrativos naturais dessa região de 300 quilômetros, e agora está acontecendo um fenômeno também desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Viagens, que é você inserir num pacote, digamos assim, ou num distrito, ou numa região, as cidades que têm a mesma vocação turística. Por exemplo, hoje foi assinado o Vale Histórico. Então, Paraty não, Cunha, Silveiras, Queluz, Piquete estão inseridas, e outras cidades estão inseridas no Vale Histórico. Para Taubaté, a grande possibilidade, até eu gosto de destacar, a importância do Conselho Municipal de Turismo nesse envolvimento com o turismo não só religioso, mas principalmente o turismo religioso. Porque o Contur, na avaliação dos técnicos da Secretaria de Viagens, Turismo e Viagens, é o item que soma 10 pontos na avaliação do plano diretor de turismo. Então, se você tem um Contur, com todo respeito, meio capenga, ele não vai ter 10 e vai comprometer o resto todinho do plano diretor de turismo. Então, o Contur precisa se inserir muito, eu até diria, ter uma cadeira oferecida às instituições religiosas, aos evangélicos, aos católicos, aos kardecistas, aos candomblecistas, umbandistas, porque esses, como a Tatiana também disse, fazem parte do turismo religioso, o turismo religioso mais amplo. Então, você fica descobrindo algumas situações que, por exemplo, eu estive no Salão São Paulo de Turismo, agora no ano passado, e havia lá a cidade de Paranapiacaba, se não me engano, tinha uma das tendas com as pessoas do candomblé mostrando os pratos típicos do candomblé, que são comidas chamadas comidas de santo, que também fazem parte da gastronomia tradicional.
Entendeu? E essa gastronomia tradicional, o Vale do Paraíba tem, principalmente o bolinho caipira, que é famoso. Tem várias outras, tem a paçoca, que também é bastante tradicional, a cachaça, que muitas pessoas não entendem, mas a cachaça farofa. também é gastronomia. Içá. Tem o içá, a farofa de içá. Então, tudo isso, esse contexto que é possível a gente trazer para o turismo religioso, e entendendo ainda, eu me permito citar muito a Secretaria de Turismo, que é a minha fonte de informações enquanto jornalista. Nessa segmentação do turismo religioso, para avaliação do plano diretor de turismo, eles abriram um leque. Antigamente era só turismo religioso. Aí você vai ter que entender turismo religioso enquanto fé, manifestação de fervor, de louvor ao santo. Depois tem o destino turístico, que é, por exemplo, Aparecida, Tremembé, já é um destino do turismo religioso. Os atrativos naturais que a pessoa vai buscar frequentar depois de ter cumprido a sua missão de fé. Complementando, né? A hospedagem, a gastronomia, tudo isso vai gerar o chamado ticket médio maior. Então, a pessoa vai se planejar para ficar mais tempo naquela localidade. Então, a Tatiana disse que turismo é todo o evento, toda a movimentação de uma viagem de um local para outro com menos de 1 ano. Mas também é solicitado se considerar o turismo com mais de 24 horas de permanência. Se você permanece numa cidade, a previsão sua seria 2 dias, você fica 4, quem ganha é todo mundo, desde que hajam 2 coisas importantes. O comprometimento da sociedade civil junto com o CONTUR e a comunicação oficial da cidade. E essa comunicação oficial da cidade tem que ser provocada pelo CONTUR para que aconteça realmente a comunicação pelo e para turismo. Muito bem. Acho que a gente está evoluindo aí nesse entendimento, né? Nessa discussão. Né? Uma questão que eu quero trazer dentro do contexto turístico, são os eventos. Né? Mas aí tem as atividades religiosas, né? Que a gente pode entender aí como motivadoras, né, desse deslocamento. Né? Como que a gente entende essa questão desses que são eventos, né? Essas atividades? Evento, na realidade, em termos mais conceituais, é toda reunião, né, enfim, que envolva um objetivo, né, que tenha um objetivo e que tenha mais de 2 pessoas, né, pelo menos, para poder se pensar, e que seja extraordinário, né, que seja algo que seja fora do dia a dia, né, algo mais, assim, esporádico, enfim. Então, que não tenha uma frequência na instituição, na vida das pessoas, enfim. Então, até, sei lá, uma reunião familiar, tipo como o Natal, é um evento, né? Então, a gente tem muitos eventos que são já com caráter religioso, que estão estabelecidos no nosso calendário nacional, né? No calendário civil, né? No calendário civil. Então, mas isso, assim, e é um gerador de fluxos turísticos muito grande, né? Então, assim, é um setor que a gente costuma dizer, que já me falaram em mais, mas ele movimenta cerca de 52 setores da economia, né, se não for mais. Então, a gente vai falar desde como o Ivan. Vou falar Ivan porque eu não erro, né? Os dois são Ivan. Como o Ivan comentou, que aí tem a pessoa que faz o bordado, aí tem a gente tem o artesanato, tem a pessoa que vai vender água, vai fazer o doce, vai fazendo... Então, assim, a gente vai movimentando uma quantidade de setores aí, desde até também agricultura, porque a gente envolve alimentação, né? Então, a gente tem um gerador muito, muito grande de fluxos. Só que, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que quando a gente está falando em evento, que a gente vai ter num único dia, ou numa semana, num feriado e tal, a gente tem um grande volume de pessoas que vêm, né? Então, a gente tem que pensar que esses eventos eles têm que ter uma estrutura, uma organização e um planejamento que não pode simplesmente isso não ser previamente estruturado, né? Então, tem que ter um planejamento. Então, eu penso que
aqui a gente tem... Aqui eu não, na verdade, eu acho que você vai poder falar melhor depois do que a gente já tem aqui na região, que acontece. Mas se a gente for pensar, por exemplo, a segunda Organização Mundial de Turismo, são 340 milhões de turistas no mundo que viajam para lugares sagrados, né, como templos, igrejas, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma movimentação aí de 15 bilhões de reais só por conta do turismo religioso. Então, acho que os eventos e as atividades religiosas, eles podem ser... Porque aqui a gente está falando de eventos... Não, aqui, na verdade, esses dados são de religioso, né? Porque a gente poderia ter eventos aí esportivos, que a gente tem aqui em Taubaté acontecendo algumas, né, questões e tal. Mas pensar que, voltando à questão da organização, que tem que estar todo mundo inserido. E uma coisa que o outro Ivan, o Marcos agora, comentou, que achei que, assim, para mim é muito importante, é a questão da participação por meio dos conselhos, né? Então, acho que a gente, assim, tem que ocupar os conselhos. A gente não pode deixar que as pessoas decidam por nós, né? Então, eu acho que é um momento da comunidade, da sociedade ter voz, né? De possibilitar desenvolver novos atrativos, como o Ivan colocou, em termos de... o que representa aquela sociedade, quem que mais conhece a cidade, né? É o morador, é a pessoa que nasceu aqui, né? Então, a gente tem que sempre estar dando voz para essa comunidade e participar de forma que não sejam sempre as mesmas pessoas, né? Então, pedir, de repente, assim, né? Daí eu vou abrir outra discussão, acho melhor não. Que a gente começa a abrir muito o foco. Mas de buscar ter as cadeiras, né, como o Marcos colocou, de representante do turismo religioso, né? Ainda que seja um representante, mas que tenha uma associação, algo que possa... Ecumênico, né? Exatamente, ecumênico. Acho que já dá uma outra possibilidade aí, e desenvolver mais esses eventos realmente religiosos, que eu acho que tem todo o potencial para atrair um grande número de pessoas, né, de uma vez, e ter um potencial de desenvolvimento. E não só desenvolvimento econômico, né, porque eu acho que isso que é importante a gente falar, que o turismo... Sim, não há dúvidas que ele traga desenvolvimento econômico, né? Mas se a gente pensar só no econômico, os impactos que ele vai trazer vão ser muito maiores. Então, a gente tem que pensar nos impactos ambientais, sociais. Sim, conhecimento. E sabendo que quanto mais organizado tiver e eu já pensar nesses impactos, eu vou conseguir minimizá-los, né? Então, quando a gente pensa na organização de um evento, a gente pensar, porque evento também envolve interação social, geração de diversos empregos, né? Então, a gente tem um desenvolvimento sociocultural também, né? E a própria preservação das heranças culturais a partir desses eventos. Então, você está tendo uma questão que também está relacionada à questão de patrimônio mesmo, né? De herança, da comunidade, né? Vou dar dois exemplos de turismo religioso não católico. Um acontece em São José dos Campos, que é a Umba Valley. É uma reunião praticamente brasileira de umbandistas. Vem umbandista de todos os lugares, com suas tendas, suas reuniões, e também, desculpe, seus shows, a vestimenta, o vestuário, a tradição da comida. É bastante grande a frequência de público. E é um segmento, a Umbanda é um segmento que já está formando também os seus artistas, como, por exemplo, é o Sandro Luiz, que é um pai de santo de São Paulo, que está fazendo show pelo país, cantando os pontos de terreiro, fazendo toda a evolução da demonstração com as manifestações, claro que são representações de manifestações religiosas no palco, com muito colorido, muita participação. E esse seria, digamos, na região, um grande evento. Em Taubaté, acontece um evento de características particulares, mas ele é ecumênico, que é a chamada... aliás, são dois. Tem a Festa do Cigano, Ventos do Oriente, e teve um agora há pouco tempo no Monarca Hall, que a Cris Santana desenvolveu,
trazendo o pessoal de Umbanda, Candomblé, o pessoal das tribos indígenas lá do litoral, que também tem os seus cultos religiosos, o pessoal Hare Krishna. Então, você percebe que aí você abre uma oportunidade de o pessoal fazer feira, vender seu artesanato, vender seu incenso, vender os seus conhecimentos, as próprias guias de proteção, os chamados cordões de conta, e também as vestimentas, são as camisetas de Xangô, dos outros orixás. Isso é importante a gente valorizar pelo seguinte, já está constatado que há uma fuga emocional, eu não diria fuga de fé, fuga emocional de muitas pessoas, inclusive pós-pandemia, que elas buscam um suporte emocional, talvez nem tanto religioso, mas suporte emocional, naqueles que lhes dão atenção. E são essas diversas manifestações religiosas que, às vezes, acolhem alguém que está decepcionado com uma autoridade de uma religião, vai para outra, e traz mais pessoas. Todos esses dois eventos que eu comentei são eventos que levam público mesmo. Tem pessoas que se hospedam em Taubaté, mesmo que seja numa pousada, se hospedam para ficar 2 dias aqui para assistir um evento desse. Em São José dos Campos são, se não me engano, 3 dias de Umbavale, sexta, sábado e domingo. Então, os meios de hospedagem, os meios de alimentação, transporte, Uber principalmente, que são os meios de aplicativo, movimenta tudo, como a Cris falou. Mas, desculpe, como a Tatiana falou. Mas tem, acima de tudo, uma outra fala que ela disse que é importante. Estrutura. A partir do momento que você tem a estruturação do evento, pensando desde o camarada que vai repor papel higiênico, até o camarada que vai dizer para você, o senhor pode sair por aqui, que aqui é a saída, todo esse time de pessoas tem que estar capacitado. Você não pode contar com alguém, eu arranjei uma boquinha para você trabalhar hoje à noite, aí você põe uma camisa preta e vem aqui. O camarada não sabe o que fazer. Agora, em questão de comunidade também, já não podemos mais esperar que aquele garoto frentista do posto Ipiranga vá te dar todas as informações. É preciso que você tenha guias de turismo capacitados, e vocês são 2 exemplos. Você precisa ter um posto de informação turística na cidade efetivamente funcionando e também capacitar. Eu sou dessa luta, capacitar pelo menos um representante de cada estabelecimento comercial a dar informações. Porque você está comprando sabonete. Você sabe onde fica o Hare Krishna, por exemplo, em Pindamonhangaba? Sei não. Aconteceu isso comigo. Eu assisti esse evento em Aparecida, eu estava hospedado no Ibis Hotel, aliás, em Guaratinguetá. Um senhor foi fazer hospedagem. Ele pediu o check-out later, que é a saída mais tarde. Não concederam para ele, a recepcionista não concedeu. Daí ele perguntou, onde que fica Frei Galvão? Ela falou assim, o senhor põe no Waze, o senhor vai lá. Entendeu? Esse tipo de tratamento, de abordagem, joga todo o planejamento no chão. É má vontade ou desconhecimento mesmo. Então, quer fazer um evento? Planeje o evento, estruture, veja verbas. Você tem que pensar na verba que você vai gastar, não naquilo que você vai arrecadar. Porque é muito perigoso você pensar somente na arrecadação. Se você não vende os seus tickets antecipadamente, tente vender pelo menos na hora, mas não realize o evento se não tiver coberto pelo menos 60% das despesas, porque senão vai ser água abaixo. Então, todo o planejamento você tem que fazer em cima disso tudo, nunca se esquecendo da mais ampla divulgação. Não conte apenas com redes sociais, não conte apenas com amigos. Utilize, e o Contur de todas as cidades tem essa prerrogativa, solicitar a divulgação por meio dos meios oficiais da Prefeitura. Aliás, a Prefeitura é obrigada, por lei, a dar todo o suporte para que o Contur funcione. E comunicação é funcional. Eu gostaria só de colocar, é importante isso que a Tatiana falando, o Marcos também, a questão do Contur, né? Participo lá de Aparecida, tem uma cadeira lá enquanto pastoral do turismo, né? E é bem legalzinho, porque o prefeito nomeia nominalmente, assim, cada um das cadeiras, né? Então, como a Tatiana falou, é importantíssimo disso. Já estive conversando com o Ricardo, que em Taubaté está falho isso daí, não tem, né, um representante, né, Ricardo, do turismo religioso, alguma coisa assim, né? Eu acho que Ainda tem não. a cadeira. Tem a cadeira, mas não tem. Então, a importância disso no seguinte sentido, são todos os segmentos da sociedade que está dentro do Contur, não é só um turismo religioso, mas a interação disso pode estar levando, né? Vai levar a estar elevando o turismo local, né? E sempre lembrando o seguinte, esses eventos que mesmo que sejam de um dia, abrem espaços para a volta.
Isso é muito É um importante. testemunhal, né? Ele abre espaço para ele vai numa determinada igreja, sei lá, uma festa de padroeiro e tudo mais, mas ele viu que ali tem um local, uma pousadinha muito legal ali na proximidade, né? Então, tudo tem que ser utilizado, né? Tem que ser muito claro isso daí. É um evento religioso, mas vamos fazer a divulgação de onde está acontecendo, o que o bairro tem de melhor ali, né? Para tentar estar voltando, né? Então, isso é interessante, né? Não vai ficar só naquele dia, né? Então, eu tive numa experiência lá em Petrópolis, numa comunidade também, no turismo de base comunitária, que fazia isso. Os produtores se reuniram e hoje é um exemplo lá muito legal disso daí. Você não consegue ir lá para ficar um dia, né? Sempre você vai ter atividade de uma coisa ou outra para estar continuando, né? Mas, olha, o papo está muito legal, está muito agradável, está uma conversa entre amigos e agradável. A gente está esquecendo que está com o microfone aqui. Script, e a gente proporcionado pelo amigo Ricardo. A gente está dentro do tema, né? Isso é importante, então tá né? A gente vai evoluindo, né? O tema vai sendo desenvolvido, né? Porque a gente teve uma proposta inicial dentro do contexto católico, mas essas abordagens, né, de outras religiosidades é super importante, né? Porque as pessoas vão se sentindo motivadas, né? Porque esse é um programa aberto, né, que não é direcionado a um determinado grupo, né? Então, pessoas que não estão sendo abordadas nesse primeiro momento, né, vão se sentir incentivadas, porque ficam né, sabendo que de repente não sabe que outra religiosidade que não se sintam excluídas. Exato. Aliás, quando Jesus esteve pisando no chão da terra, ele não criou religião. Ele estabeleceu a necessidade do exercício da fé. E, só resgatando um pouquinho dessa fala anterior minha, a própria Secretaria de Turismo já abriu o leque da segmentação religiosa. É o seguinte: você tem, como eu disse, a fé, visita aos templos, visita aos locais e também aquela que a Tatiana falou, a questão do artesanato. Ninguém sai de Aparecida, ninguém sai de Guaratinguetá sem levar um artesanato, uma caneca, uma camiseta. Uma lembrança, o souvenir, né? O souvenir o é fundamental. artesanato, música, né? E vocês veem muito esse exemplo, me permitam citar também a festa de São Benedito em Guaratinguetá. Questão de religiosidade. Às vezes vão para lá, Guaratinguetá não, Aparecida, vão para lá 50, 60, já chegamos a testemunhar 90 grupos folclóricos de congada, tocando lá, o maracatu. E também, grande parte, na última festa de São Benedito, eu estava lá na praça de alimentação do Centro de Apoio, chegou um grupo muito bonito, de Minas Gerais. Aliás, Minas frequenta a Aparecida enormemente. Eu perguntei para o camarada, ele estava cheio de cordões, de colares, como as pessoas chamam. Falei, você é umbandista ou candomblessista? Ele falou assim, eu sou católico, mas o meu filho, minha filha, minha nora, são todos do terreiro de Umbanda. Nós temos fé em São Benedito. Então, aí você já percebe um pouco do ecumenismo ou da fraternidade que existe entre as religiões. Sim. Né? Sim. E isso pode acontecer em Taubaté. Nós precisamos quebrar paradigmas, entendeu? E a própria Igreja Católica, houve um tempo que ela abriu muito a proximidade. Acolher bem é evangelizar, que é o slogan de Aparecida. Então, você não pode ver a religião na pessoa. Você tem que ver a pessoa e a intenção dela de ser grata a alguma energia que a trouxe à Terra. No caso, seria Deus. A gente traz aqui dentro do nosso contexto algumas atividades que acontecem aqui na cidade, dentro desse ambiente católico, né? Isso é a festa de São Francisco, né? Que é o padroeiro, e que atrai pessoas de todas as outras cidades do entorno, né? Porque a diocese é a sede aqui em Taubaté e a Catedral de São Francisco é a igreja que, como diz, né, dentro do segmento, né? A igreja-mãe da diocese. Então, as cidades do entorno todas frequentam a festa de São Francisco. Então, há esse deslocamento, né? As pessoas vêm, por exemplo, quando tem a procissão, né? Alguns já vêm até mais cedo, né? Porque começa no convento de Santa Clara com a bênção dos animais, né? Que é no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. Né? Então, antes era só a procissão, né? Foto, né? Isso. Algumas imagens vão passando, né? Antes tinha a procissão,
né, e a missa, né? E agora já começa de manhã, né, com a bênção dos animais no convento. Então vai se estendendo a programação, né? Também tem a questão do Corpus Christi, né, que ruas enfeitadas, né? Isso chama muito a atenção das pessoas. Eu não visitei ultimamente as festas de Corpus Christi em Taubaté. Ainda existem os tapetes Então, nas ruas? a comunidade Quiririm, né, tem feito, né, e como a comunidade acorda cedo para preparar os tapetes na rua, isso também chama atenção. Né? Então, não é só a hora da procissão, o período de preparação também. Mobiliza, fecha o Mobiliza. trânsito. Muito todo mundo agradável, fica né? em torno Tempo daquilo, agradável, né? né? O bairro inteiro, né, se mobiliza, né? A Sim. comunidade, a paróquia inteira, porque daí, quando você estende para a paróquia, já são diversos bairros, diversos né? bairros. É uma região, né? Aqui em Taubaté tem a igreja greco-melquita, né? Que é católica, mas o rito oriental é a única da região. Né? Então, pessoas que se identificam com esse rito frequentam, né? Um fenômeno interessante, né? Que é o cemitério, né? Cemitério. Cemitério é O cemitério também ponto é um atrativo ponto turístico. de visitação, né? Sim. Túmulos, Por exemplo, em Taubaté personalidades, né? tem a Santa de Taubaté, né? Que é chamada a Olga, né? Que está enterrada, sepultada, né? Ali no convento, no cemitério de Ordem Terceira, junto ao convento, né? Uma figura de Taubaté que movimenta a cidade, né? Quando tem o dia de finados, tem muita visitação. Também a irmã Amália, né? Uma pessoa muito devota aqui em Taubaté, criou um orfanato, né? E agora está iniciando um processo de beatificação, né? Está sepultada no convento, então está havendo uma movimentação grande. O Dom Couto, né? Está sepultado, os restos mortais estão na catedral, né? Está no processo de beatificação. Então são figuras assim que promovem, né? Mesmo tendo passado por aqui, ainda continuam promovendo essa movimentação, né? Então são ações interessantes. O próprio Cerco de Jericó, né? Cerco de Jericó. Que é um fenômeno, né? Sim. 10 mil pessoas participando. Na igreja de São Acho que Sebastião, só com perde o pelo Padre terço dos Natal. homens, né? Então, aqui em Taubaté tem uma grande movimentação, né? Eu tive uma grata experiência junto com o amigo Ricardo aqui. Em Aparecida nós temos um evento lá anual que chama Romaria dos Profissionais de Turismo. Agora até é Congresso e Romaria dos Profissionais de Turismo. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui o coordenador dessa Romaria. E pedimos a bênção e a ajuda do amigo do Ricardo aqui. Ele fez um roteiro muito legal. O que é essa Romaria? São profissionais do turismo que vêm até Aparecida, agentes de viagem, guias de turismo, para ver o que nós temos de novidade na região e também para aproveitar a espiritualidade de Aparecida, que é muito marcante, né? Então, tem um padre aí em Minas que ele fala assim, olha, eu conheço um padre amigo meu, né, que ele fala, eu conheço santuários marianos no mundo inteiro, mas quando eu chego em Aparecida, meu coração derrete, né? É a emoção de estar ao lado da nossa mãezinha, essa coisa toda. E nós trouxemos, então, esse pessoal da Romaria dos Profissionais de Turismo aqui para Taubaté. O Ricardo fez um roteiro belíssimo, começando pela Madre Carminha, lá em Tremembé, que foi uma benção, uma maravilha a gente visitar aquele mosteiro lá, né? Com as irmãs cantando para nós, né? E depois passamos no Padre Zezinho, o Brasil inteiro conhece o Padre Zezinho, né? Fizemos uma visita, ele nos atendeu junto com o Padre Joãozinho, foi muito agradável, ele tem um memorial aqui em Taubaté, estou falando isso aí, tem muita gente que não sabe que existe isso, né, Ricardo, em Taubaté. Esse dia teve música, né? Teve cantoria, música, teve conversa, né? Muito legal, levou lá no memorial, mostrou lá o memorial que ele tem, né? E terminamos com uma missa belíssima na catedral aqui de Taubaté, que todo mundo se surpreendeu. Além de Hebe Camargo, além de Cid Moreira, Monteiro Lobato, nós temos uma cultura riquíssima religiosa, né? E isso foi alguns pontos. O Ricardo queria ter proporcionado até mais, o roteiro ficou pequeno, né? Tão grande foi a interação desse pessoal do Brasil. Quanto mais você tem, mais você vai, mais dias. Então, vamos ficar, né? Vamos aumentar o ticket. Exatamente. Se você tem, que nem vocês colocaram, então tá, agora tem o cemitério, tem né? Sim. Você vai agregando, né? Mais oferta, né? Sim. E complementando esses roteiros e tudo mais. E eu acho uma coisa que é interessante que você falando de Tremembé,
Desculpa, não sei se eu cortei. Não, tranquilo. Aproveitar mesmo essas, por exemplo, o Tremembé está dentro da Rota Turística da Fé. Sim, mudou agora, né? Ela fazia parte da Mantiqueira, né? Sai... Isso, Tremembé está da Fé, Aparecida, agora Taubaté é ainda Rios do Vale. Rios do Vale. Então, quer dizer, você pode aproveitar no sentido que, assim, o Ministério do Turismo define o mapa brasileiro do turismo e as regiões, que são por coisas similares, por aspectos similares. Mas se você começa a ter similaridade com outras cidades e relações comerciais com outras cidades, você pode também organizar criar uma associação. Consórcio, né? Até um consórcio é possível. Exato, um consórcio que você está aproveitando os que já vão. Então, a Aparecida, que já vai... Eu nem sei quantos milhões de fiéis. 10 milhões no ano passado. Então, você pode aproveitar, né, essas pessoas. Sim. Você fala, olha, Taubaté tem tudo isso, já aproveita essas pessoas e passa. Enfim, né? Então, mas aí tem um lado, me permita abrir um parênteses, tem um lado aí que a gente não deveria falar, mas eu me permito falar, a vontade política. Também. Entendeu? Se alguém tem uma ideia e não é agradável à autoridade do momento, essa ideia vai ficar engavetada. Então, parte daí a necessidade, realmente, dos players da sociedade civil questionarem até onde é válido engavetar essa vontade política ou esse projeto. E, por exemplo, se Tremembé saiu da Mantiqueira, né? Saiu da Mantiqueira e foi para a região turística da Fé. Ganhou, ela somou, são mais 10 cidades com a mesma vocação turística. Taubaté pode muito bem sair de Rios do Vale e entrar também, porque é rota de passagem de peregrinos. Sim. E tem manifestação religiosa ampla aqui em Taubaté. Então, o mapa do turismo brasileiro, na verdade, ele é decidido... no norte. Né? Ele é decidido num momento, digamos, lá em Brasília. Eu não acredito que algum técnico de lá tenha vindo para cá, avaliado toda essa região. Então, compete a nós, da região, fazermos esse pleito de modificação ou adaptação. A base são os planos de desenvolvimento turístico que meio que identificam a vocação, né? Vocação, não gosto muito dessa palavra, vocação turística, mas... nos planos você acaba por ali, porque assim para você entrar, né, então, para você ser MIT, para você ser instância, enfim, tudo tem que ter o plano diretor, tem que ter contura atuante, como você colocou, enfim, né, tem todas essas questões que acabam favorecendo a organização da atividade e tal, né, mas então a base é um pouco relacionada ao que foi desenvolvido nesses planos. Perfeito, né, perfeito. Mas eu acho que assim tem a vontade política, mas não dá para esperar tudo Por isso vir tem de cima para baixo. A questão entendeu? da importância da participação nos Sim, conselhos. exatamente. Então, propor ao conselho, discutir e aí você exaustivamente. Pega um vereador numa Câmara, né? Pega alguém, encontra um vereador que que compre a ideia, que veja que é uma manifestação da comunidade, né? Da comunidade local, e aí você consegue ir dando andamento, mas ficar esperando que vai vir de cima para baixo, não vai. E o conselho não pode ser moeda de troca. Também não. Nesse momento, inclusive esse ano, nós precisamos estar bem atentos, eu digo isso olhando para a câmera, a sociedade civil precisa estar bem atenta se quiser o turismo efetivamente acontecendo na sua cidade. Sim. O Contur é a sua representação de um grupo de pessoas. O Contur não pode pensar no umbigo, precisa pensar na comunidade. E alguns Conturs, eu não cito Taubaté porque realmente eu estou um pouco ausente do envolvimento com Taubaté. Mas eu conheço alguns conselhos municipais de turismo que eles praticamente ficam na sala, no gabinete da prefeitura. Então, tudo se decide para simplesmente o Contur assinar, quando não é isso o necessário. É necessário Contur ter voz. Para isso é preciso o comprometimento da sociedade civil. Se você não tem capacidade para assumir uma cadeira no Contur, entrega o boné e vai embora. Eu colocaria duas posições aqui, inclusive sobre essa nossa conversa, muito agradável, eu repito. Essa questão do turismo local, então uma atenção ao que se acontece na cidade. Então nós temos um público, que é o público local, para essas festas e tal. Um segundo momento, a gente está falando de Aparecida, e essa Romaria dos Profissionais de Turismo vem dizer muito isso, né?
Hoje, o pessoal que vai em Aparecida não fica só em Aparecida. Antigamente ia lá para ficar uma semana na cidade, né? Hoje não, né? Ele vai ele vai para outras cidades. No roteiro que a agência nos passa, enquanto guias de turismo, já tem Campos do Jordão, já tem outras cidades que ele pode contemplar. Então, acho que isso que falta, né, para algumas cidades aqui, olhar esse público que vem em Aparecida e trazer esse público para cá. Aqui é caminho para Campos do Jordão. Essa nossa Entendeu? conversa, né, tem esse propósito também, né, de despertar na sociedade que Taubaté pode ser um destino turístico. Sim. Né? Porque muitas vezes o morador da cidade não se vê, né, não reconhece o seu patrimônio, né, tanto material como imaterial, né, não reconhece que uma igreja é um atrativo, né, um parque é um atrativo, né, em determinado lugar aconteceu teve um acontecimento histórico, né? Sim. Então é preciso que a gente desperte em nós mesmos, né, essa atenção à nossa realidade, né? Eu queria chamar a atenção à questão do patrimônio, né? Já que nós, Patrimônio. né, as igrejas como patrimônio histórico e cultural, né? Por exemplo, em Taubaté nós temos algumas igrejas com mais de 100 anos, né? Principalmente na região central. Exatamente. Né? Rosário, Começando pelo convento Santa Clara, com 350 anos. A Catedral de São Francisco é de 1800. Eu até anotei aqui É. o Rosário também, né? A Igreja do Rosário é semelhante, né, ao período. Né? Tem a Santa Terezinha, né, centenária. Né? E todas elas com valor arquitetônico e cultural, né? Inclusive tem a Igreja do Pilar ali no centro, né, que saiu do patrimônio da diocese e passou para o patrimônio municipal, né? Então ela deixa de ser um templo, né, e passa a ser um edifício, né, por conta dessa dinâmica. Mas não perde a biografia, né? Não perde. Realmente, isso é importante que não perde, né? Então essa questão do patrimônio, né, como referência histórica e cultural, né? Já que o turismo religioso está dentro desse guarda-chuva, né? O que a gente pode entender? A arte sacra é um segmento belíssimo dentro. E aqui a gente ainda tem um museu de arte sacra, né? Sim. Aqui em Taubaté. Então, quando você vê ali a igreja, eu sou guia de turismo, e quando, por exemplo, eu apresento a Basílica em Aparecida, com todos os detalhes que tem, a pessoa fala, poxa, mas não imaginava, né? E por trás da arte sacra tem todo voltado à catequese e à teologia, né? Então, tudo que se faz dentro de uma igreja é voltado ao sagrado. E, às vezes, a pessoa não se atenta a isso. Ela vai lá, senta lá no banco, assiste uma missa e não sabe nem o que está ao redor. E interessante estar sabendo isso, né? Então, essa valorização da arte sacra, a valorização dos templos, né? Isso é importantíssimo para o turismo, né? Eu sei que você fazia um walking tour aqui em Taubaté, que era muito legal, né? E isso remete a isso, né? A explicação do que é, né? O que se leva, né? A história que se tem, como você está falando, uma história centenária, né? Taubaté, a parte aqui do vale, o início foi Taubaté, né? Pinda, acho que Guaratinguetá veio depois, né? Começou aqui com Taubaté. Todos fazendas, né? Os bandeirantes partindo do daqui, ainda estava comentando com o Marcos Ivan agora há pouco sobre isso, a igreja de São José em Pinda, né? Que tinha um bandeirantes famoso, que era o padre Fialho, né? Padre João de Faria Fialho. Que era daqui de Taubaté, e ele sai com as bandeirantes. Ele era o capelão das missões, né? Dessas missões, né? Dessas viagens aí com os bandeirantes. Incursões, né? E foi parar lá em Ouro Preto, tem uma igreja dele lá, e ele é aqui de Taubaté. Entendeu? Ele acha ouro lá e depois traz para cá, para Pinda, para começar a história de Pinda também com a igreja. Então, você vê que história belíssima que tem através da... Então, essa parte religiosa, todas as cidades eram obrigadas a nascer tendo uma igreja como... Uma das primeiras coisas, escola, igreja, né? Era obrigatório. E sempre à margem de rios, né? Câmara, né? Câmara, cadeia. Câmara, cadeia e igreja, né? E a praça de execuções, né? Que aqui em Taubaté é onde hoje é a Santa Terezinha, né? Ali era a praça da Forca, né? Então, Taubaté é de 1639, né? Primeiro povoado começa ali, Brasil Colônia, né? Passa pelo Brasil Império
e a república, né? Hoje, o que nós temos de urbano é república ainda, né? Virada do século, né? Mas aí o que tem de colonial e imperial são as igrejas. Infelizmente, Ricardo, é notável em toda a região do Vale do Paraíba, com algumas exceções, a depredação dos prédios históricos do tempo colonial, permutados pela, entre aspas, moderna arquitetura. E é muito triste. Pindamonhangaba teve muitos edifícios jogados ao chão e hoje são quadradões de concreto e perderam toda a característica. E, do outro lado, ainda no turismo religioso, nós percebemos, por exemplo, que a igreja de São Benedito de Aparecida está sendo restaurada, inclusive, com a busca da pintura original. Existem uns técnicos lá pesquisando camada por camada de tinta para restaurar e a possibilidade de, pelo menos, o altar-mor estar restaurado até a festa de São Benedito desse ano, que é um domingo depois da Páscoa. A gente fala muito questão do interior, mas a própria capital, São Paulo, né? Não tem assim, referência histórica colonial nenhuma. Né? Tem o pátio do colégio, né? Pátio do colégio. Que foi construído e tem uma pequena parte lá que é original, mas é a única, o único exemplar, né? Mas o centro é do tempo do café. Do café. Final do Império, né? Desculpa, tem o final do Império. Então você vai em São Paulo, eu visitei que é a virada do século. Eu visitei recentemente com os netos a Capela de Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que é na Liberdade. Tem uma história. Essa capela foi erigida onde havia uma Santa Cruz. Essa Santa Cruz era na praça de enforcamento. Então, houve uma rebelião militar em Santos e o líder dessa rebelião, mais um companheiro dele, foram condenados à forca. Um pouquinho de história. O primeiro executado, o Cotindiba, que era o companheiro do famoso Chaguinhas, que virou até tema de escola de samba, ele foi enforcado e foi tirado da forca e foi embora, né? Foi sepultado. O Chaguinhas foi... Primeiro enforcamento, a corda arrebentou. Segundo enforcamento, a corda arrebentou. Então, houve um pleito da população pedindo clemência. Só que não houve tempo do imperador despachar a clemência e ele foi executado. Na terceira vez deu certo. Então, acredita-se que naquele local aconteceu um milagre. Ele foi executado na terceira vez, mas por 2 vezes ele sobreviveu à forca. Então, existe lá a capela com todo o sincretismo religioso. Essa capela já pegou fogo algumas vezes, porque muitas velas que as pessoas acendem lá. E trazendo essa tradição de manutenção da história dos templos religiosos, nós temos muita coisa que pode ser feita ou refeita aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, Tremembé. Basta realmente que se assuma o posicionamento, o questionamento de fazer a coisa acontecer. Se você faz a coisa acontecer, recursos existem aos borbotões. O que é necessário? Projeto. Nada sem projeto gera dinheiro. Porque todo projeto que você fizer apresentar fundamentado, com responsabilidade, com todos os memoriais descritivos tecnicamente, não há como dizer não. Só se o prefeito não quiser assinar o pedido. Então, daí, mais um para a gaveta. Eu acho que tem uma coisa que você comentou, Ricardo, que é sobre a questão de patrimônio material e imaterial, né? Então, acho que isso é também importante a gente deixar claro, que não é só porque a gente na hora já pensa em edifícios, né? Quando a gente fala em patrimônio, mas isso seria o patrimônio material, né? E aí o patrimônio imaterial já envolve mais a questão de costumes, valores, cultura, né? Tradições, cultura, né? E a gente tem dentro das instituições, das entidades, né, que são as que estão relacionadas à proteção do patrimônio, né? Então, a gente tem algumas instituições, né? Então, a gente tem, a primeira é a Unesco, né, que foi o primeiro documento de proteção ao patrimônio, né, que, na verdade, antes era somente o patrimônio natural e material, isso foi em 72, que foi o primeiro documento, depois só em 2003 que a Unesco passou a reconhecer como o patrimônio imaterial, né? Então, foi a partir de 2003 que teve uma convenção para a proteção do patrimônio imaterial.
Então, no âmbito internacional, Unesco. No Brasil, é o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No estado de São Paulo, a gente tem o CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo. E uma coisa que é interessante é que o CONDEFAT, na realidade, se a comunidade, se as pessoas, elas reconhecem algo como um patrimônio, elas podem fazer uma solicitação para esse reconhecimento, né? Então, não é algo que precisa partir do poder público, de tal. Então, desde que seja algo que é representativo da comunidade, né? Então, sei lá, a gente pode colocar até, sei lá, de culinária mesmo, algo que seja local. A gente pode tentar pleitear isso, um grupo folclórico. A gente pode pleitear, né, esse registro, né? Então, a gente fala que quando é edifício, quando é patrimônio material, ele é tombado. E quando é imaterial, ele é feito o registro, né? Então, registrado, a diferença do tombamento para o registro. Então, acho que isso é importante também as pessoas saberem, né? Para a gente poder entender mais uma vez esse processo da importância das pessoas. A Folia de Reis, entra as festas manifestações. Entrega de doce na festa de São Sebastião, entrega de doce na festa de Santa Luzia. Então, são questões super importantes. Exatamente. O termo é esse, é super importante para a cidade, para esse resgate cultural, né, religioso. Não deixar perder isso. O Taubaté é riquíssimo. Daqui saiu muita coisa do Vale, né? Aparecida, eu estava me lembrando, Ivan, quando a Basílica Nova, em 1946, ela começa a ser construída, a pedra fundamental, em 1946, aí, um pouquinho antes, ainda se lembra que fazia parte da Diocese de Taubaté. Então, vamos fazer o desmembramento. Ainda faltava mais isso para começar. Então, essa ligação do Vale, né? Taubaté é importantíssimo. Então, não pode se perder isso, né? E é uma herança, né? Então, assim, patrimônio vem é justamente o que representa. É uma transmissão, é algo, né? que é do local, né? E que é transmitido como uma herança mesmo. Então, que para futuras gerações. Então, é o que a gente não quer que se perca. Sim. Né? Inclusive, de novo, os parabéns para o Ricardo por levantar isso, né? Essa conversa tão agradável, né? E de fazer isso na cidade, para se ver isso, que não pode se perder isso. Tem que ter movimentos para resgate culturais dentro da cidade, através do Contura, através de associações. Conselho de Cultura. Conselho de Cultura, para não perder. Os historiadores da cidade. O que me chama a atenção, a questão do patrimônio físico, né? Material, das igrejas, é a questão de você identificar a arte, né? Também. Né? Porque ali, por exemplo, dentro da catedral, você tem as imagens que vieram da Espanha e foram feitas para a Catedral de Taubaté. Você tem ali o Sagrado Coração de Jesus, ele está em cima de um globo e no pé do Cristo está escrito lá Taubaté. Né? Então, é específico para Taubaté. Você tem ali, você pode identificar o barroco, né? Isso que eu ia falar, a questão porque arquitetônica. Quando eu comecei a estudar a arte, daí você tinha ali o barroco, você tinha o rococó, mas o Brasil está fora desse tempo, né? E daí, conversando com pessoas estudiosas na área, não, aqui o barroco brasileiro, o barroco mineiro, o barroco paulista, ele é abrangente a essas artes, né? Esse período, porque ele pega o barroco, ele pega o rococó e faz estiliza o barroco paulista e mineiro. É porque você tem o barroco original, que é o período de Bahia, né? Do descobrimento, né? E depois, quando vem o Aleijadinho, o barroco, mas ele já é uma releitura, né? e a originalidade dele, né? Então, Taubaté e Minas, né, o Vale com o sul de Minas, né, essa região, estendendo um pouco mais o sul de Minas, antigamente era uma coisa só. Né? O trânsito era comum. Então, muita coisa que a gente identifica na região histórica de Minas está atrelada aqui. Está atrelada a nós. Né? Como nós falamos agora há pouco. Porque, na verdade, para você chegar em Minas, chegar até Minas Gerais, obrigatoriamente você tinha que ter um caminho. Começando, né? Começando de onde? Só chegou em Minas porque passou por Taubaté. Né? Ou você saía do Porto de Santos, ou de Paraty, ou de São Sebastião, principalmente, para chegar até lá, quando não fosse pelo Rio.
Então, toda essa história, toda essa geografia precisa ser bastante considerada para que nós tenhamos esse patrimônio imaterial consagrado. E tem muita coisa. Se você assistir a uma festa de São Benedito, não vamos muito longe, a Folia de Reis de Tremembé, que aconteceu há pouco tempo, você vê ali a Escola São Benedito do Herê, que tem uma tradição, tem a Folia de Reis do Padre Alain. Então, eles vão buscar lá, na mais remota era da história da população, as cantorias, até as rimas, até os agudos, as dissonâncias do canto, eles vêm trazendo e honram isso daí com viola, sanfona, algum tipo de triângulo e as danças, alguns com máscaras ou mesmo não. Mas essa é a imaterialidade que precisa ser preservada. É a identidade de um povo. O povo sem identidade não é povo. Outra questão que eu gostaria de trazer é a questão das personalidades, né? Taubaté é terra de artista, terra de gente famosa, né? E dentro desse contexto religioso nós temos os famosos também, né? Gente que começou há muito tempo e gente que começou faz pouco tempo e por conta dessa facilidade das redes sociais, são pessoas que chegam no Brasil inteiro até fora do Brasil, né? Nós temos aqui 5 nomes, né, que são conhecidos no Brasil, alguns pela televisão, outros nas redes sociais, né, e outros por questões regionais, né. Nós temos aí o Padre Zezinho, né, tem mais de 80 anos. Entrevistei várias vezes o Padre Zezinho. Milhares de músicas escritas, compostas, centenas de livros escritos, né, viajou o Brasil inteiro cantando e pregando, né? Atualmente vive no convento, né? Começou um movimento lá atrás com a juventude, junto com o Padre Jonas, em São Paulo, Jonas Abib, né? Também. Música e juventude, né? E revolucionou a questão da música, né? A gente ouviu tanto e ouve, né? Padre Zezinho até hoje, músicas belíssimas, e autografou, né? Essa incursão da religiosidade na música popular, porque apesar de ser música religiosa, ganha a preferência popular, né? Então, eu acho que o Papa, entre aspas, disso tudo foi o próprio Padre Zezinho. Sim. Né? Tem o Padre Joãozinho, né, que é daniano também, né, que midiático, né, apresenta podcast, né, na TV também, né, estava muito na mídia, também segue no mundo da música, né, são pessoas que vivem em Taubaté. Né, o Padre Fábio de Mello, né, que está sempre na TV, também é música e literatura, né, e depois temos o Padre Marlon Múcio, né, que também muito na mídia, tem muitos trabalhos sociais na cidade, né? Passou aí por um período de enfermidade, está se restabelecendo, né? Está super ativo, fundou um hospital agora, né? Para poder tratar de pessoas com doenças raras, né? E o Padre Rodrigo Natal, né? É um padre diocesano também, né? E promove aí o Cerco de Jericó, mas está muito na mídia, né? Nas redes sociais. Então são pessoas que levam o nome da cidade, né? Projetam, né? Então, são figuras importantes dentro desse contexto. Né? Aí Sim. Cabe também, abrindo mais um pouquinho do turismo religioso, de repente cabe descobrir-se quais as personalidades de outros manifestações, né? Religiosas. Entendeu? Com certeza. Eu acho que essa identificação abarcaria para Taubaté mais um pouco de visitantes e alguns eventos que essas pessoas fizerem ou venham a fazer. Porque, principalmente os evangélicos, eles têm, na música, eles têm muito conhecimento. Você vê que grandes cantores dos programas de televisão, os programas populares de televisão, você vê que 90% dos participantes são evangélicos, com um potencial de voz sensacional. E isso pode arrastar um público para um evento na cidade. Por exemplo, a Assembleia de Deus promove, né, aqui em Taubaté, um encontro da mocidade, né? Exato. Todo ano, né? Uma semana de encontro, né? Então, é um movimento enorme ali na região central, né? Então, são segmentos, né? São outras denominações que movimentam também, né? Que a gente precisa conhecer mais, né? Se envolver para poder promover cada vez mais, né? O nome, né? O bom nome da cidade, né? Ricardo, e isso que você falou desses nomes expoentes aí de padres, então, olha que importância que tem Taubaté para a religião no Brasil.
são nomes importantíssimos que qualquer um conhece em qualquer estado do Brasil e são de Taubaté, né? Estão atuando em Taubaté. Então, acho que isso também é uma atenção que tem que ser dada, tem que ser trabalhada, e você bem lembrou desses 5 nomes, são nomes nacionais, não são nomes aqui da região, né, Marcos Ivan? Né, e, na verdade, é o seguinte, a mídia regional está perdendo uma grande oportunidade de mostrar isso. Inclui ele, organiza um evento, inclui um deles ali, ó, você já vai ver a visibilidade que vai ter. A mídia regional, eu acho que ela está muito focada em resultados, que talvez lá na frente ela não vai ter os resultados que ela espera. Então, você trazendo um fragmento de público, que eu não diria que é pequeno, religioso, para a sua programação de mídia aberta, com toda certeza vai funcionar. Um exemplo que eu dou é o padre Marcelo Rossi. Ele tinha as ações dele em São Paulo, e a Rádio Globo, na época, tinha Paulo Lopes, que era campeão de audiência na Rádio Globo. O Brasil inteiro ouvia Paulo Lopes. Um belo dia, Paulo Lopes é desligado da Rádio Globo, e no horário dele entra Padre Marcelo Rossi. Arrebentou. Acabou. O Ibope não aguentava mais. Era Padre Marcelo todo dia, todo dia, todo dia. Então, os fenômenos religiosos, quaisquer que sejam as manifestações, têm grande potencial de trazer público, não só para o espetáculo deles, mas a partir do momento que o espetáculo deles é um modo de formar a consciência religiosa, você vai ter um público fiel. Isso que eu diria, pelo menos a mídia regional poderia dar um pouquinho mais de atenção para esse lado. E se criar, como falou, né, agora há pouco, eventos com esses 5 nomes. Imagina se cada um desses faz um evento em um determinado ano, para, né, não só para a economia local, né, mas nacional, traria católicos do Brasil inteiro. Quem não quer ver um Padre Zezinho, né, numa atividade dentro, como nós fizemos, estivemos visitando lá, né? E esses outros que nós falamos, Padre Fábio de Mello, todos esses 5 que você falou, né? Então, são possibilidades que talvez até se perdendo, né? Que são nomes... O tempo vai passando e a gente não percebe. De expoência nacional, mas que localmente talvez ter... É uma oportunidade. Né? Para estar conhecendo, né? e tudo mais. Né? Uma sugestão que eu dou para o Contur, você é um integrante do Contur, fica registrado aqui, que é uma sugestão para o Contur de Taubaté. O Contur de Taubaté desenvolver, em cima desse foco religioso, um festival da canção peregrina, que tem muitos peregrinos que passam por aqui. Então, o Contur lançaria um festival da canção peregrina, convidando essas personalidades do destaque de Taubaté para fazerem parte do corpo de jurados de seleção e votação final. Fica aí a sugestão, né? Fica registrada, né? Coloquei aqui. E mesmo rotas, né? Como eu falei, o pessoal vem em Aparecida, use, entre aspas, é claro, esse povo que vem para Aparecida, esses romeiros, né? Para estar trazendo para cá também. Como eu falo, outras cidades próximas aqui, né? O Padre Zé Vicente lá em Tremembé, com um trabalho belíssimo que ele está fazendo, né? E a história diz o seguinte, que o pessoal antes, quando ia aparecer a pé, de cavalo, essa coisa toda, eles passavam em Tremembé primeiro, ficavam hospedados ali próximo à Basílica, né? Para depois seguir para Aparecida. E o Padre Zé Vicente tentando resgatar isso, a gente está junto até, eu tive a condição nessa romaria, né? Eu falei para ele, eu fui coordenador também da Pastoral do Turismo no começo lá em Tremembé. Eu falei, eu vou trazer para o senhor uma hora aqui uma romaria, e eu acho que foi a primeira que nós conseguimos, né, junto com o Ricardo, e foi muito legal, né, de estar levando, né, o pessoal gostou muito, é uma basílica belíssima, né, e o Padre Zé Vicente se preparando, muito inclusive com a estrutura, né, ali, uma praça belíssima na frente, tem tudo para ser um... E aproveita, de repente, alguma coisa que está acontecendo em Aparecida, que seja próxima... A época que vai bastante romeiro, não sei, faz um show aqui em Taubaté do padre. Sim, mas você vê que já não... A sacada é essa, realmente. Aproveitar as oportunidades também das cidades. Tanto é que, no modo mais amplo, os clubes da região, quando tinham os grandes artistas, principalmente da Jovem Guarda, eles fechavam um contrato, vamos dizer, Renato e seus Blue Caps, que é do tempo do Ricardo. Eles tinham um contrato para não fazer outro show numa distância de 150 quilômetros. Entendeu?
Porque já tinha Aí o outro... povo vinha, né? Para o povo vir para a cidade. Para ver aquela concentração. Estratégia Eu acho que, já Estratégia tem que se atentar ao seguinte, tem uma historinha muito rápida que aconteceu comigo. Eu estava no Rio de Janeiro quando foi feita uma homenagem de 90 anos da coroação de Nossa Senhora, que foi em 1931 no Rio de Janeiro. Coroação não, minto, como padroeira do Brasil. Ela é declarada padroeira do Brasil, foi uma cerimônia no Rio de Janeiro, e eu estava lá para essa comemoração, acho que uns 2 anos atrás. E daí surgiu lá um convite dentro do Convention Bureau do Rio. Eu estava num santuário lá que chama Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é a réplica fiel lá da Capelinha das Aparições de Fátima, né, em Portugal. Ela está no Rio. Uma história belíssima que o Bertaldo, que é nosso amigo, ele recebeu uma inspiração e falou, vamos trazer isso para o Rio de Janeiro. E foram superados aí, vamos falar com o padre, o reitor, o padre autorizou, vamos falar com o bispo autorizou, opa, o negócio está acontecendo. E por último ele fala com o arquiteto que tinha feito a capelinha lá em Portugal e o arquiteto cede para ele, né? Então surge essa conversa lá do Convention Bureau, o Bertaldo faz parte também da área religiosa, para você ver como é que o pessoal fica assim, com o olhar em cima desse público de Vem Aparecida, né? Eles querem, poxa, o pessoal está indo em Aparecida, então vem para o Rio. 2 dias para o Rio de Janeiro. E existe um investimento nisso do Rio de Janeiro, em cima desse público de Aparecida, para se levar 2 dias lá. Quem não quer ir no Cristo Redentor? Quem não quer ir nessa Capelinha das Aparições lá, né? Estendendo esse turismo religioso. Mesmo eu falo para Taubaté. Os políticos, como o Marcos Ivan está falando, não têm essa visão. Não tem essa visão aqui nas cidades próximas. Poxa, são cidades de passagem. Para ir para Campos do Jordão, tem que passar em Taubaté, tem que passar em Pindamonhangaba. Então, faça um roteiro aqui dentro. Sabe que muitos dos ônibus, a grande maioria, eu não vou dizer, Eu mas sou guia de turismo, é o trajeto os que a gente faz. Os que vão para Campos do Jordão, eles estão indo dormir em Aparecida, e eles não dormem em Campos do Jordão, porque é mais barato, né? A então, possibilidade de ampliar também. Aproveita os outros destinos uma grande próximos, divulgação, né? entre agências deve ser feito, uma visita técnica com guias de turismo da Associação de Guias de Aparecida, trazer para cá, mostrar, tentar incluir isso em roteiros, né? Apresentar isso para agências. É o caminho para se desenvolver o turismo religioso. Estou falando, nós temos 2 vertentes, para o público local, que esses não podem esquecer a raiz que tem aqui em Taubaté, belíssima, de uma cidade histórica que a gente fica encantado com a história de Taubaté, com a tradição que tem, tudo nasceu a partir daqui, né? Então não pode se perder isso, o valor regional de Taubaté. E, segundo momento, esse público que vem para Aparecida, que já não vem mais para ficar só em Aparecida. É muito claro isso, os roteiros têm que ter uma outra coisa, uma outra opção. E já estão pedindo várias outras opções, né? E por que não Taubaté? Por que não Tremembé, né? E outras cidades, né? Quero trazer um último assunto aqui, um fenômeno que acontece, né? Que é a Romaria Aparecida, né? Taubaté está no caminho, né? Milhares de pessoas cruzam de São Paulo a Aparecida, passando por Taubaté, principalmente em outubro. Né? Ali na semana que antecede, um pouco depois do dia de Aparecida, né? Pela rodovia Presidente Dutra. Foi criada a Rota da Luz. Foi. Né? Uma alternativa segura para que as pessoas possam ir a Aparecida o ano inteiro, né? Por um caminho fora da Dutra. Sai de Mogi, vai até Aparecida. Mogi das Cruzes a Aparecida são 201 quilômetros, passa por 9 cidades e uma delas é Taubaté, né? É um caminho via zona rural e vai apreciando as belezas da natureza e se envolvendo com as comunidades do caminho. As pessoas pernoitam nas chácaras, nas casas do caminho, ali fazem suas refeições, descansam. Toma seu banho. Toma seu banho, né? Compra sua lembrança, né? Troca. A peregrinação é feita a pé, é feita de bicicleta, é feita de moto, e Taubaté está nesse caminho, né? E é o final, né, da Rota da Luz, praticamente. É porque a reta depois final, né? você passa Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida. Né? Mas é uma oportunidade, né, de se conhecer a cidade. Né? De repente a pessoa tem mais tempo, fica mais um dia. Né?
é possível se trabalhar essa questão da permanência, melhorar a questão da recepção, né? Porque tem o ditado, né? Não é só um ditado, está escrito, né, na Bíblia, né? Você hospeda pessoas, de repente você não percebe que está hospedando anjos, né? Nós temos até... Não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem saber, hospedaram anjos. Hebreus 13, 12. É o nosso tema nosso lema da Pastoral do Turismo. Ricardo, isso é muito importante, a cidade ter esse olhar, né? Primeiro, do acolhimento dessas pessoas que estão passando, e segundo, que vão voltar depois para conhecer a cidade se ela for bem acolhida, né? Então, isso tem que ter um ponto ali da cidade estar oferecendo alguma coisa, e mesmo falando, não que ele vai ficar um dia a mais na caminhada dele, a caminhada está determinada, ele sabe... Está programada, né? Está programada, tá? Mas ele pode voltar. Mas aqui é a terra do Padre Zezinho, tem um memorial, aqui tem uma catedral... Da Irmã Amália. Tem uma catedral belíssima, poxa, eu vou voltar, né? Além de ser terra de Hebe Camargo, de Cid Moreira, de Mazzaropi, etc., né? Monteiro Lobato, né? Então, isso é muito legal, né? E não se faz. As cidades, o pessoal está passando aí, e olha, muitos são empresários, né? Muitos são gente de poder aquisitivo, né, Marcos Ivan? E pessoal que tem disponibilidade para estar fazendo essa caminhada, né? Essa caminhada a pé, que o início de tudo é lá Santiago de Compostela, né? Tudo começou por lá, e aqui nós temos Rota da Fé, Rota da Luz, né? Várias rotas que chegam em Aparecida, a gente acompanha isso enquanto Pastoral do Turismo lá em Aparecida, né? Todos remetendo lá em Aparecida, e coisas belíssimas que acontecem com esse pessoal que está caminhando. Você não caminha por nada, né? Você tem um objetivo, tem um propósito, né? Tem um propósito, né? Ou é pedir, ou é agradecer, e coisas maravilhosas acontecem nisso daí. Então, as cidades têm que ter esse olhar dessas pessoas que estão passando aí. E aí acho que é uma questão também de ver um desenvolvimento também da parte rural, né? Sim. Daí você pode agregar com essa questão, né? Então, eu não sei como é que funciona, eu até vi aqui que é um programa da Secretaria de Turismo e Viagem, É uma né, do iniciativa, né, de peregrinos, né, que se formou uma associação, e a Secretaria do Estado entendeu que aquilo é importante, né? Se tornou um programa. Então, e aí eu acho que é uma questão de articular com essa associação, né? Enfim, o que Taubaté, por exemplo, pode agregar durante isso. Então, assim, eu não sei se tem quais são que horas que passa, em que momento que passa, e se está pernoitando aqui ou não está, tem estabelecimentos no caminho, né? caminho, não tem. Então, acho que é importante fazer esse levantamento. Se o caminho que eles fazem é o caminho adequado. Porque, de repente, você pode ter uma outra possibilidade de investimento de eu acho empresário, sei lá. Não contrariando, mas já contrariando, eu acho que ao invés de nós, enquanto Taubaté, perguntarmos à Associação Rota da Luz o que eles acham que pode ter aqui, é Taubaté criar a necessidade deles passarem e ficarem mais aqui. Sim. Então, eu acho que aí vai depender dos empresários terem essa visão, dos proprietários rurais, principalmente, terem essa visão de, pelo menos, construir um rancho com uma água, porque quem caminha... Não, e a gente tem, né, na verdade, tem uma área. É que eu não sei se é o caminho que passa. Não, mas então, esses que estão na rota, a rota é consagrada, eu acho que até no site da Secretaria de Turismo existe essa Rota da Luz. E, inclusive, essa Rota da Luz, ela contrata alguns guias, alguns profissionais, guias de turismo, para grupos fechados, como o Ivan disse, de executivos. Os executivos frequentam muito essa Rota da Luz. Eles vêm de São Paulo. Eu até soube que uma vez eles vieram de helicóptero até São José dos Campos, parece que 8 ou 10 pessoas, desceram e o guia os conduziu, passando pelo resto do trajeto até Aparecida. Então, é criar-se na cidade a necessidade desse pessoal da Rota da Luz e outras denominações de rota também passarem por Taubaté. Então, o que acontece? Aí, mais uma vez, é a sociedade civil e também o Contur e também a municipalidade desenvolverem, dentro desse trajeto por onde passa a Rota da Luz aqui em Taubaté, a provocação. Se articular para... Provocar o produtor rural a ter um rancho, um café, abrir...
Em Pindamonhangaba tem uma barraquinha de pastel que o pessoal liga de São Paulo, nós vamos passar aí mais ou menos 3 horas da manhã. O cara vai lá, abre a barraquinha de pastel. Ainda que seja para grupos num primeiro momento, que você não precisa estar com tudo formatado para todos os dias. E é nesse momento da passagem dessas peregrinações pelas cidades que nós vemos mais uma vez o ecumenismo. Nós vemos o pessoal evangélico, o pessoal das matrizes africanas, outras manifestações religiosas, fazendo o exercício da caridade, amparando, massagem, descanso, curativos, até chegarem a Aparecida, que tem também a tenda dos peregrinos. Mas durante todo o trajeto existe essa interação. Então, nós não estamos mais em tempo de diversificar para pior. Nós temos que reunir para melhor, para salvar esse mundo, né, Ricardo? Essa Rota da Luz, até lembrando, né, salvo engano, claro, estava comentando até com o Ricardo, ela foi fundada em 2016 pela senhora Lu Alckmin, né, que é hoje esposa, que é esposa do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, né, e ela cria a primeira missa, até tem uma data aqui, 2/4/16, que ela cria essa rota e ela fez, eu presenciei ela passando por Pindamonhangaba, e eu acho que foi logo após o falecimento do filho, Tomás, né, com aquele acidente aéreo e tal. Então, ela cria essa rota, e essa rota foi instituída também para se sair um pouco da Dutra, que é um dos grandes problemas que nós temos, né? A rodovia Dutra, a concessionária parece que não gosta muito, mas não tem como fazer, né? Esse ano mesmo eu presenciei uma maravilha, né? Parece uma procissão na beira da Dutra, né? No acostamento, mas perigoso. Então, essa Rota da Luz, né? E voltando uma alternativa, também, né? E a questão também que nós temos aqui em Taubaté, que eu tenho que frisar, e por uma atenção muito especial, tem uma instituição que foi criada aqui em Taubaté, da Marilda e do marido dela, até comentei isso com o Ricardo, que eles acolhem os caminhantes da Dutra gratuitamente, fez uma grande instituição, ela com um olhar muito devota de Nossa Senhora, um abraço para a Marilda, eu gosto muito dela, do esposo, dessa visão que ela teve de Nossa Senhora, de começar com estender um lençol na beira da Dutra para dar uma água, alguma coisa, e hoje você vê lá a estrutura que ela tem para acolher mil pessoas ali servindo, atendendo esse pessoal que traz. Então, Taubaté também é uma referência nisso aí, através da Marilda e da associação que ela tem, e para estar acolhendo esses peregrinos. Então, olha para você ver a questão do turismo religioso. E, como se falou, tem outras barracas, não sei, apoios, acho que é... Centro de apoio. Ponto de apoio. São chamados pontos de apoio na rodovia Dutra. Hoje, a Polícia Rodoviária, você não pode montar a qualquer lugar, você tem que pedir uma autorização, tem que ser tudo organizadinho e tal. E ela começou de uma toalha no chão. E hoje, eu tive, ano passado, lá, a maravilha que ela presta com gente fazendo massagem, com comida, com apoio. Então, muito legal esse trabalho aqui em Taubaté. E ela é referência aqui na região com esse trabalho que ela começou por uma devoção maravilhosa que ela tem, o esposo, a família, por Nossa Senhora Aparecida. E eu tive uma graça tão grande que eu consegui, eu conversando com ela, falando, eu tinha uma vontade que a imagem de Aparecida viesse visitar. Eu tinha um sonho, na verdade, ela comentando sobre isso. Eu falei, sonho, nós vamos realizar esse sonho. Eu tenho condição de te ajudar enquanto coordenador da Pastoral do Turismo, enquanto está muito ligado ao Santuário Nacional, e eu consegui fazer isso. Então, ano passado veio a imagem peregrina, foi emocionante, né? Veio com o carro da Polícia Rodoviária Federal, trazido em cima do carro, e teve uma celebração muito linda numa paróquia próxima ali. Então, isso tudo muito legal, se remete a esse turismo religioso que é o que nós estamos falando hoje, né? Tudo isso, Rota da Luz que está passando, esse pessoal que está passando, mas precisa também desse apoio do poder público, do Contur. Deixaram para esse pessoal algum folheto? Eu não quero folheto, mas deixaram um QR Code para remeter. Deixaram uma lembrança, né? Para se voltar na cidade. Não se faz isso. E interessante nessa fala do Ivan, a respeito do envolvimento da Polícia Rodoviária Federal, não só como de ofício, mas também como preocupação. Hoje existe na Play Store um aplicativo da Polícia Rodoviária Federal para os peregrinos. Sim. Então, eles têm os diversos pontos de apoio,
tem endereço de hospitais, tem recomendações, por aqui você não deve passar, ou em tal lugar está interditado. Então, essa orientação é dada pela Polícia Rodoviária Federal, que gerencia as rodovias oficiais. Mas é interessante também atentarmos, nesse caso, para os gestores municipais, a importância de se cuidar das estradas de terra, porque grande parte dos peregrinos ainda tem a opção ideal de caminhar em chão de terra. Sim. Inclusive para o conforto, quanto ao calor, tem mais proximidade, talvez, com a possibilidade de uma hospedagem ou de um abrigo em questão de temporal. Então, eles procuram o chão de terra. E mesmo até, num extremo de necessidade, eles terem um matinho para se satisfazerem. Que, de repente, na beira da viaduta não é possível. Né? Não é recomendável. Ricardo, né? agora eu tenho que tocar num ponto que eu acho fundamental para nós católicos, cristãos e tudo mais. A gente está falando de Contur, estamos falando de poder público, mas temos que falar também da Diocese Sim. de Taubaté, de estar apoiando esse trabalho. Nós temos esse trabalho de pastoral do turismo em Aparecida. Nós temos uma cidade de Taubaté extremamente católica, extremamente com potencial turístico religioso, que não está na nossa mão, não está na mão do padre, está na mão do povo, né? A devoção sempre popular, mas que tem que ser trabalhada. Nós temos esse encaminhamento, né, Ricardo? A gente já tem visitado, tem tentado a implantação de uma pastoral do turismo aqui, a gente precisa que ande isso enquanto igreja, enquanto leigos, né? Nós somos do turismo, nós somos da igreja, eu sou da igreja a vida inteira. Né? Sabemos então, da necessidade do sabemos povo. da né? necessidade, claro, as devoções são populares, a gente vê isso aí, Aparecida, a gente fala assim, Nossa Senhora nasceu de uma devoção que veio do povo, não veio do padre, não veio do padre. Em 1717 não tinha padre lá, só 30 anos depois que aparece o primeiro pároco, que era o padre José Vilela de Guaratinguetá, para ver o que estava acontecendo e tudo mais, né? Então nós precisamos do apoio da diocese, que tenha esse olhar de uma pastoral do turismo, que se crie uma pastoral do turismo em Taubaté, e para fomentar isso tudo que a gente está falando, né? Nós temos gente voltada ao turismo aqui em Taubaté. Já temos uma base até para conversar. Qualificada, né? Exatamente. Então, para a gente encaminhar, né, para o nosso final, turismo religioso em Taubaté é uma realidade e uma oportunidade. Sim. Né? O Ivan, que você traz as suas considerações aí a respeito de tudo que a gente conversou e para frente. Eu me empolgo, né, de falar no turismo religioso, né? Eu vivo isso, estou dentro disso, é a minha fé, é a minha religião, né? Vejo a necessidade disso tudo, né? E vejo assim, não pode morrer. É o que eu estou falando, são devoções populares que não pode ficar no tempo, como a professora falou, como o amigo Marcos Ivan bem colocou, né? Então, são coisas que a gente não pode deixar morrer. A gente tem que estar fomentando isso, tem que estar melhorando, tem que se organizando, profissionalmente, inclusive, né? Porque não é para qualquer um, é para um turismólogo que está fazendo, um guia de turismo, está à frente disso tudo, né? Nesses segmentos, e levar isso a sério, vamos dizer assim. Tem um potencial muito grande, que a gente já sabe que tem aqui, mas que pode ser trabalhado melhor a bem da igreja, a bem da nossa querida igreja católica, né? Então, isso tudo tem que estar sendo trabalhado, tem que ser continuado. Eu me coloco à disposição, Ricardo, você sabe disso, né? A gente está junto já há um bom tempo nessa caminhada, o Ricardo está participando sempre com a gente lá em Aparecida, né? E essa interação, quando eu preciso, eu venho aqui para Taubaté, e o Ricardo me dá todo esse apoio, como aconteceu isso com a Romaria dos Profissionais do Turismo, que foi importantíssimo, né? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. É muito bom essa conversa, muito bom suscitar isso, né, nesse momento, né, e fazer esse levantamento do que está acontecendo. Eu acho que a partir disso tem que sair ações concretas para começar, né? Vamos dar uma olhada nesse roteiro da Luz, vamos dar uma olhada nas igrejas melhor, vamos centrar enquanto igreja e vamos unificar isso tudo, vamos planejar enquanto igreja, né, para dentro de um calendário turístico, religioso, né? Então, é muito legal isso. Marcos Ivan? Ricardo, eu acredito, só lembrando, eu ia comentar, quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, nós gostávamos que os nossos pais nos levassem até o Cristo Redentor para visitar, conhecer. Para nós era enorme o Cristo Redentor, né? E assistimos a missa lá e depois ele comprava pipoquinha para nós. Então, era um movimento
que era tradição na nossa família. E essas tradições religiosas não podem se perder nas dobras do tempo. Então, eu tenho certeza que, assim como Taubaté tem um potencial de turismo de negócios, turismo universitário, turismo de eventos, do modo geral, Taubaté tem toda a potencialidade para se tornar uma referência no turismo religioso do modo amplo ou mesmo do modo restrito, se formos considerar a religião católica. É necessário que se deixe de lado algumas picuinhas, algumas visões unilaterais, algumas considerações que às vezes não levam a nada, simplesmente mantém a pessoa afastada de um grande grupo que ela poderia fazer resultar de maior sucesso. Então, o turismo religioso de Taubaté tem potencial, sim. É necessário que, acima de tudo, como o Ivan falou, de se fazer a pastoral do turismo aqui, é necessário que a diocese assuma o lado do discurso dela veemente para incentivar isso, mas as paróquias, não propondo uma revolta, mas as paróquias se reorganizem junto com seus fiéis e pleiteiem junto à diocese, a instalação dessa pastoral de turismo. Porque somente assim, com uma visão, um olhar mais crítico, mais técnico de uma pessoa capacitada para gerenciar a pastoral de turismo, como é o caso do Ivan, que é guia de turismo, talvez um turismólogo, ou mesmo um monitor de turismo, alguém que conheça a essência e a importância do turismo religioso, essa pastoral vai fazer com que aconteça o mais amplo conhecimento das diversas paróquias, principalmente. Com isso, o que vai acontecer? O pipoqueiro lá daquela paróquia do Bom Jesus, da paróquia de São José, da paróquia de São Francisco, vai estar vendendo um pouquinho mais de pipoca. Talvez o dono de uma pousada ali perto vai estar com mais 1 ou 2 hóspedes. O restaurante daquele bairro vai vender o prato típico que ele inventar. Então, tudo isso demanda envolvimento. Ninguém faz nada sozinho. Se alguém quiser ficar sozinho, vai ser o último a fechar a janelinha do aeroporto. E não vai decolar. Não vai. Ricardo, só para finalizar, antes de passar para a professora, eu gostaria só de lembrar o seguinte: final do ano passado, lá no Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, nós lançamos uma campanha da Pastor que é Sirva Quem Te Serve, elevando o turismo, valorizando quem nos recebe. Muitas vezes a gente vai viajar e nem se lembra, você entra num ônibus de excursão, nem dá um sorriso para o motorista, nem dá um aplauso para o motorista, vai tirar foto, o motorista não entra, almoçar, deixa ele no cantinho lá e não traz junto, né? Você entra dentro de um hotel, não cumprimenta, não aperta a mão do recepcionista, uma comida maravilhosa que nos é servida e você não vai, às vezes, na cozinha e fala, pessoal, muito obrigado. Então, essa valorização, essa campanha que foi feita da Pastoral do Turismo e da CNBB, nós temos um folheto, depois eu deixo para você aqui, não sei se a câmera consegue pegar alguma coisa, mas valorizando esses profissionais e os outros, fazendo com as empresas também valorize esses funcionários, registre esses funcionários, pagar um salário digno, né? As comunidades recebam bem. A gente tem um caso do seguinte, eu não vou citar de onde, mas foi detectado um aumento da prostituição em redor de um determinado santuário porque se esqueciam dos motoristas, deixavam os motoristas alheios, aumentou a prostituição ali do lado, porque não se dava uma atenção para esse profissional que fica o dia inteiro sem ter o que fazer. Poxa, então tem que ter uma sala de acolhimento, tem que ter um local de acolhimento desse pessoal para não deixar por aí, tem que ter esse olhar para esse povo que está a serviço do turismo. Nós somos profissionais do turismo, o guia de turismo é o único profissional reconhecido, né, pelo governo como um profissional de turismo, né? E então esse olhar nosso também, né, como cristão. Pô, a gente fala tanto de ser cristão e não cumprimenta, não vai dar um abraço, não vai agradecer. O pessoal do turismo se esforça tanto para ter um sorriso, né? E se não tem, a gente acha ruim, né? A gente acha ruim quando você não é bem recebido. Sim. Mas vai lá, dá a sua parte, cara. Faz o seu lado, vamos dizer assim, né? Então, essa completar campanha... o encantamento. Né? Essa é a relação de hospitalidade, né? Também da criação, de querer criar um vínculo com as pessoas, Sim. né? E desculpa, não sei se terminou. Terminei. Vai falar?
só para fechar, né? Mas eu acho que, falando um pouco dessa questão, pegando o gancho do Ivan, me parece, assim, eu não sou muito estudiosa da questão de turismo religioso, né? Não é muito o meu viés, assim, dentro das minhas pesquisas, etc. Mas eu fiquei muito contente com a nossa conversa, porque me despertou alguns insights, assim, de ver o turismo religioso como uma oportunidade, enfim, como um potencial, não de ver tanto a questão de desenvolvimento econômico, sabe? Mas de um desenvolvimento de interação mesmo, social, né? De sociocultural, maior do que pensar a gente está buscando desenvolvimento econômico para Taubaté. Mas isso é consequência, né? Não, então, mas, né, porque a gente tem muita a coisa que o turismo é visto muito pelo econômico e se esquece dessas práticas sociais, né? Então, aí que vem os impactos. Então, eu acho que o turismo religioso me parece, assim, uma oportunidade muito mais, assim, de... Ai, não tá me fugindo a palavra, mas que você falou de acolhimento, de encantamento, de empatia, sabe, de amor, proximidade, de criação de vínculos, Sim, né? De você dar, receber, retribuir, dessa coisa mais amistosa do que uma coisa tão comercial, sabe? Sob esse aspecto. Esses pontos turísticos de massa, né? Que tem o comercial, claro. E que ainda que seja de massa, ainda que seja de ônibus, né? Eu acho que ele não é tanto, assim... predatório no sentido para a comunidade, sabe? Eu acho que ele tem muito mais a agregar em termos positivos. Diluído, né? O comercial fica diluído no geral, né? O comercial é justificado. Isso. E então, assim, eu achei muito, muito bacana. Acho que, só para finalizar, acho que a gente tem que ver, assim, né? Acho que deu para perceber que tem potencial, né? Por tudo que a gente discutiu aqui, coisas que eu não sabia. Agradeço os posicionamentos, colocações de vocês, que eu achei assim, muito, muito, muito legal e enriquecedor, pertinente para mim, enquanto turismóloga, né, em termos assim mais práticos e aplicados do que vocês têm de conhecimento, e que a gente tem que pensar essa potencialidade de uma forma estratégica, né, que não seja sustentável, né? Exatamente, e estratégica no sentido de que assim tem que ter como ele disse, um projeto, né, um plano. Então, dentro do plano de desenvolvimento turístico, você tem lá, tem uma vocação para turismo religioso. Mas dentro das diretrizes, como que a gente pode desenvolver? Tem que desenvolver projetos mesmo. Exato. Porque é a partir do projeto que a gente vai conseguir definir metas mais específicas, as articulações necessárias, essas sugestões. Então vamos fazer um festival da canção, vamos trazer o padre para fazer um show, em época que já vem o pessoal de Aparecida. Não sei, mas assim, as ideias mesmo do que é possível, do que é necessário. Então, assim, o que, como, quando, porquê, né? E criar uma estratégia mesmo. Que eu não sei, particularmente assim, né, como fazer, porque a gente fica muito dependendo. No Contour, a gente sabe que... Eu também faço parte do Contour, né? Eu estou representando a cadeira dos turismólogos, não sei se você havia comentado ou não. Mas eu vejo assim, como é algo que é voluntário, né? As pessoas acabam que... às vezes não é nem porque... Tem vezes que é porque não... estou lá na cadeira e não quero fazer nada mesmo. Mas tem vezes que sei lá, falta tempo e falta saber como que a gente consegue aplicar. Porque são muitas, né? Aí parece que... Então, muitas ideias, muitas possibilidades. Muitas ideias. Então, acho que de repente fazer grupos de trabalho, a gente fazer algumas coisas que viabilizem um pouco mais para a gente colocar essas coisas em prática. Eleger talvez o tema, né? E vamos trabalhar esse. Nem que a gente fique 3 reuniões falando só disso, né? Só para talvez seja arrematar produtivo. em termos de plano diretor de turismo, a partir do momento que ele é finalizado, ele é encaminhado à Câmara Municipal, é votado e transformado em lei. Então, é necessário fazer cumprir a lei e cumprir a lei também. Então, o interessante é o seguinte: de tudo aquilo que existe num plano diretor de turismo, é possível pensar um item, vamos executar, trabalhamos em cima daquilo. Porque lá não tem, né, como fazer, só tem a diretriz. Então, tem a diretriz. Eu vou fazer, por exemplo, abrir uma avenida para um atalho para os peregrinos passarem por tal lugar, assim. Ali está a sugestão, talvez nem diretriz, sugestão. Não.
Tem que ter todo o envolvimento legal, técnico, ambiental para se fazer isso. Então, não adianta você dizer, olha, nós temos um plano diretor de turismo de 450 páginas. Qual página você vai executar? Fica para inglês ver, né? Não... Entendeu? Então, a autoridade municipal não pode se apegar na finalização de um plano diretor de turismo dizendo que ele tem turismo na cidade. Ele tem que, junto com o contor e com a sociedade civil de um modo geral, com os técnicos dele, pensar desse plano diretor de turismo alguma coisa que seja viável a curto prazo, a médio prazo, para que se justifique o melhor investimento a longo prazo. De outra forma, não vai decolar, vai ser simplesmente um volume na mesa do gestor. Que é o que acontece na maioria da Muito bem, o assunto está posto e exposto, né? E agradecemos aqui a presença de todos, né? O jornalista e escritor Marcos Ivan, do canal 39 Digital, também o guia de turismo e coordenador da Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Aparecida, Ivan dos Santos, né? Também a turismóloga, professora doutora Tatiana Marchetti Panza, pela participação, né? Agradecemos a vocês. Também a todos que colaboraram para a realização desse trabalho, né? Podcast Potencial de Taubaté no Turismo Religioso, projeto contemplado pelo Programa de Incentivo à Produção Audiovisual, né, a Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura Municipal de Taubaté. Iniciativa da Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade, FM Comunitária de Taubaté. E assim a gente encerra, né, esse programa. Muito obrigado. E o assunto fica à disposição da comunidade. Né? Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos.